Graça e paz do Senhor Jesus, nosso 34º dia. Tempo de avivamento, tempo de cuidado, tempo em que Deus tem falado conosco. Vamos ler Números 14, versículo 24. A palavra do Senhor nos diz assim: Meu servo Caleb pensa diferente e me segue de forma íntegra. Leitura também em Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: Pensem de vocês mesmos tal como Cristo pensava de si mesmo. Tenha em vosso coração o mesmo sentimento que houve no coração de Cristo. E eu vi em servo Caleb um espírito diferente. A palavra é clara quanto a isso, porque ele está falando de servo. Nós precisamos pensar como servo. Toda ação é gerada por um pensamento. Nenhuma ação, nenhuma atitude que nós temos não foi gerada primeiro na nossa mente. A mente é a chave. Ser servo requer uma mudança de mente e não uma mudança de postura, porque a postura só será mudada quando nós mudarmos a nossa forma de pensar. Então hoje nós vamos pensar como servo. E como que o servo pensa, pastor? O servo pensa mais nos outros do que em si mesmo. Vou fazer isso por você, porque Deus tem colocado no meu coração de fazer. O servo pensa mais nos outros do que em si mesmo. Porque ele entendeu que maior graça é dar do que receber. Maior graça é servir, ser maior é servir. Então, os verdadeiros servos não tentam usar Deus para os seus propósitos. Deixam Deus usá-lo para os propósitos dele. Os verdadeiros servos não querem usar Deus para os seus propósitos. Eles deixam Deus usar para os propósitos de Deus, para os propósitos dele. Então nós pensamos mais nos outros do que em nós. Os verdadeiros servos pensam como administradores e não como donos. Os verdadeiros servos eles entendem que eles administram aquilo que é da parte de Deus. E porque eles administram aquilo que é da parte de Deus, eles querem só servir, eles não são dono de nada. Até daquilo que nós conseguimos comprar aqui na terra, nós entendemos que toda boa dádiva é dada a nós do céu. Então nós pensamos como administradores dessas coisas. Mordomos e procuramos ser fiéis na nossa mordomia, na nossa forma de administrar. Servos pensam no seu trabalho e não no que os outros estão fazendo. O verdadeiro servo não está preocupado com o que o outro está fazendo. Ele está preocupado se o que ele está fazendo está sendo feito e bem feito. Pensar dessa forma é saber que não há lugar para ciúmes, não há lugar para disputa, não há lugar para desavença quando nós pensamos enquanto servos. Não é nossa função avaliar o que os outros estão fazendo. Isso quem faz é o mestre. Isso quem faz é Deus. Isso quem faz é o Senhor. Se nós servimos como Jesus, nós precisamos também estar preparados para sermos criticados. Todas as vezes que a gente serve como Jesus, nós estamos preparados para sermos criticados. Servos baseiam a sua identidade na identidade de Cristo. Se você quer ser um servo fiel, você e eu precisamos depositar a nossa identidade na identidade de Cristo. Como lemos, de obediência, de fidelidade, de compaixão, de graça, de misericórdia. Essa é a nossa identidade. É assim que nós devemos agir. É assim que nós devemos fazer. Quanto mais próximo nós estivermos de Jesus, menos promoção nós vamos querer. Porque realmente nós vamos viver aquele versículo, que ele cresça e que eu diminua. Os servos não precisam cobrir as paredes com placas de prêmios, com diplomas. Eles precisam cobrir o seu coração com atitude de serviço. Ser servo é considerar a oportunidade de servir como uma grande oportunidade de ser útil a alguém e não como obrigação. Quando convocados para servir em algum lugar, o que vai acontecer? Nós estaremos dispostos com muita alegria, porque isso não é mais obrigação.
Então, nós precisamos gostar de ajudar pessoas, precisamos gostar de estar no meio de pessoas. Pensar como servo é pensar realmente que todos os outros, seja em trabalho, em atitude ou em posição, são maiores do que nós. Foi assim que Jesus pensou e por isso Deus lhe deu um nome, que está acima de todo nome. E que diante desse nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Mas antes de ser Senhor, Ele foi servo uns dos outros. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer na manhã deste dia por mais esta palavra. Queremos te agradecer por mais este tempo. Queremos te agradecer por mais este cuidado. Obrigado, Deus, pela oportunidade de sermos servos. Obrigado pela oportunidade de podermos avançar, servindo uns aos outros em amor, servindo uns aos outros de forma que o nome do Senhor seja glorificado, não que nós sejamos exaltados. Que a sua graça, que o seu poder respalde sobre as nossas vidas e que a tua grande unção de misericórdia esteja conosco neste tempo. Oramos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Meu irmão, que bom, né? Avançando e entendendo, é demais, esse livro é fantástico, tem alinhado a nossa vida. Tema para reflexão: para ser servo, devo pensar como servo. Versículo para memorizar: Filipenses 2,5. Tenha em vosso coração o mesmo sentimento que houve no coração de Jesus. Uma pergunta para nós meditar. Normalmente preocupo-me mais em ser servido ou em achar maneiras de servir aos outros? Essa é uma boa pergunta para uma boa resposta. Deus te abençoe. Beijo no seu coração, graça e paz. Amanhã estou por aqui. Nos encontramos.